cumprir o que é prometido. Puta, Se eu me comprometi contigo com algo, pra mim é morte poder dizer pra você que eu não vou poder, entendeu? Não precisa de contrato. Só se eu tiver acamado, só se eu tiver tipo assim, entendeu? Impossível, tô sem voz, não vou conseguir, ou algo do gênero. Então assim, pra mim, eu respeito a minha agenda como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje eu tenho a honra de trabalhar com o Semensato, que a gente vai passar 1 hora batendo papo sobre empreendedorismo. Bom, acho que até dispensa apresentações a uma autora dessas do campeonato, né, Semensato? Não, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo, com certeza sabe da tua trajetória como empreendedor, que muito se assemelha àquela história do herói mitológico do empreendedorismo, né? O cara que começou vendendo coxinha em algum momento, vindo de uma família humilde. Teu pai era pedreiro, né? É, Tua mãe era dona de casa. exato. E dali se transformou num tycoon, num dos maiores empreendedores e um dos maiores, o rei das franquias, como costumam te chamar por aí. Em crescimento ainda, hein? Em crescimento. Eu quero falar sobre isso também. Aonde você quer chegar? O que te faz levantar da cama todos os dias? Você falou uma outra coisa. Vamos começar por aí. Você falou uma coisa numa entrevista. Ontem eu passei umas 3 horas estudando tua biografia, né? Me preparar pra falar, com um Shark, né? Não é qualquer dia, não é qualquer hora que eu tenho um Shark aqui sentado comigo. A gente participou da 6ª temporada, né? Eu como convidado, você como residente. Eu até humildemente me chamava meio de Dory, porque eu tava sempre meio perdido entre vocês, assim, gigantescos. Nada, saiu muito bem. Obrigado. E, cara, você fala numa entrevista uma coisa que me chamou muito a atenção. Você fala assim, meu sonho, ou minha motivação é realizar o sonho de algumas pessoas. Você normalmente entra com uma franquia, quando você estava falando isso também sobre a resiliência das franquias durante o período de crise. Você fala, o cara está desempregado, saiu do emprego, por qualquer razão que seja, ele está com uma grana, e ele precisa decidir quais são os próximos passos. Então o sonho dele é crescer, é prosperar, e aí que eu entro com uma solução que já foi provada tecnicamente, que tem uma estrutura e que tem uma certa previsibilidade. Então você disse que a tua motivação é realizar o sonho das outras pessoas. Mas qual que é o teu sonho? Porque eu fiquei me perguntando sobre isso. Quando você sai da cama, você sai da cama pra fazer o quê? Na verdade, todo dia você retroalimenta, né, o seu sonho, que ele vai crescendo, ele vai ampliando, ele vai derivando, né? E quando eu falo de realizar o sonho das outras pessoas, o meu foco sempre vem no jovem, seja ele estudante, né, ou não estudante da periferia, porque por algum motivo ele não conseguiu concluir um 2º grau, algo do gênero. Então eu não posso falar sobre oportunidades, sobre geração, sobre como vender sonhos, se eu não olhar para a massa da população, principalmente nas periferias do Brasil, aquelas classes menos favorecidas, que é de onde eu vim. Uhum. Então, quando eu olho para essa classe, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: se esse jovem que não pode fazer uma faculdade, não aprender um curso profissionalizante, ele certamente vai ter muita dificuldade para vencer na vida. Para não dizer que ele estará fadado ao fracasso. Ou ele vai ser um assalariado de baixo valor agregado, o que naturalmente não vai propiciar grandes oportunidades na vida. Então, quando eu volto para minha juventude, para minha aquela transição, né, de criança para jovem, aquele momento que você está se preparando para criar o seu sonho grande. E eu vejo milhares e milhares de jovens assim no Brasil. E o que eles precisam? Ou ele tem capacidade, tem apoio da família, apoio, né, dos amigos, ou de alguma forma uma cooperação familiar, para ele fazer uma faculdade e aprender uma profissão, ou ele vai ter que fazer um curso profissionalizante. E eu não canso de falar que o que mudou a minha vida foi um curso livre, que eu fiz aos sábados, com 13, 14 anos de idade, um curso de informática, um curso de computação. E aquele curso despertou na minha mente. Começou, a semente, na verdade, foi plantada naquele momento, e nos próximos 5 anos germinou. Ela nasceu, e eu reguei, eu me
eu me aperfeiçoei, eu fui buscar outras qualificações. Então, além desse curso livre que despertou o mundo da computação, eu fui fazer o curso técnico em processamento de dados. Então, com 14 para 15 anos, já com a inspiração do curso livre, que no sábado, às vezes eu brinco, ao invés de jogar aquela pelada de sábado à tarde, eu ia para a sala de aula aprender alguma coisa. Eu estava buscando um caminho para que a minha vida no futuro fosse diferente. Eu estava buscando um caminho que eu pudesse mudar o status quo da minha vida, da minha família, né? E ali eu me encontrei. Então, esse é um caminho, tá? Você não tem provimento familiar, você não tem nenhum apoio, condições financeiras, e aí você vai atrás de uma profissão profissionalizante. A segunda opção é realmente aquele jovem que pode fazer uma faculdade. Então vai se capacitar, vai estudar fora. Isso é o melhor investimento que você pode fazer na vida. Você não chegou a fazer faculdade, né? Não deu tempo. Eu fiz primeiro e segundo semestre só, e depois eu fui lecionar. Eu fui dar aula de computação. Mas, você acha que no final das contas a faculdade vai te ensinar a empreender? Olha, empreender, não administrar a empresa, porque administrar a empresa ela te ensina. Eu tenho uma resposta bem diferente para isso, tá? Eu tenho uma resposta que ela é verdadeira, ela é palpável. Você imagina onde o Semenzato poderia estar se ele tivesse frequentado os bancos da melhor universidade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos? Então, eu concordo que o empreendedorismo... Você não poderia ter chegado mais longe do que você chegou até agora, cara. Mas você é um dos maiores... Mas eu vou fazer uma analogia... Segundo qual perspectiva, então? Você poderia ter chegado onde? A perspectiva é assim. Se eu tivesse as competências mínimas que o Bruno Semenzato, meu filho, que foi estudar fora, foi jogar tênis e foi estudar fora, voltou totalmente qualificado e capacitado. E se eu tivesse as competências da minha filha, que fez uma das melhores faculdades aqui no Brasil, eu seria um empreendedor global. Eu não seria um empreendedor brasileiro. Essa é a diferença. Eu não tive a fluência do inglês, por exemplo, desde criança, que os meus filhos tiveram. Né? E isso me tornou, ou me tolheu, me deixou, de certa forma, como um grande empreendedor, porém limitado do ponto de vista global. E quem está continuando essa jornada agora? Meus filhos. Sim. Então, o que eu não pude oferecer para mim como uma jornada completa educacional, de capacitação, eu ampliei, estou passando para eles isso. Agora, não quer dizer que eles terão o mesmo dom do empreendedorismo que o Semenzato teve. Sob essa ótica, eu concordo com você que o empreendedor nato não necessariamente ele precisa dessa formação educacional. Mas se ele tiver, imagina, né, o horizonte amplia. Essa é a minha visão, entendeu? O que seria do teu espírito e da tua capacidade de empreender se não fosse pelos perrengues que você passou? Pelos nãos que você ouviu, pelas dificuldades que você teve no começo da tua carreira, por ter a porta fechada na tua cara. O que essa dificuldade, essa fome fez pelo teu espírito? Né? A gana, cara. Sem fome você não consegue mover o mundo. Sem essa gana, talvez eu não tivesse realmente chego lá. E talvez se eu tivesse tido oportunidades, né, melhores, e você quer dizer que eu talvez entrasse numa zona do conforto, eu estaria Teria mais... um bom emprego. Um bom emprego, estaria tranquilo. VP de alguma empresa, Exatamente. Alguma coisa do tipo. Então, eu acho que de alguma maneira indireta você respondeu a minha pergunta. Teu sonho, então, é ter uma relevância global dentro daquilo que você faz hoje. Sim, e mais do que isso, o SMZTO, que nada mais é do que a família Semenzato, que meu avô chegou no Brasil com 4 anos de idade, veio da Itália, sem nenhuma relevância, eles fugiram da guerra naquele momento, chegaram aqui no Brasil, provavelmente com os tostões ou com algumas moedas, né, no bolso do pouco que eles devem ter, enfim, vendido lá, ou talvez chegaram aqui praticamente sem nada. E começaram uma jornada no interior de São Paulo como agricultores, foram plantar café, plantar arroz, enfim. Lins, né? Novo Horizonte, próximo a Lins. Cafelândia, tá mais para Cafelândia do que para Lins. Foi onde eu nasci, né, em Cafelândia, e com 3 anos de idade meus pais mudaram-se para Lins, onde tudo começou a minha jornada depois. Mas quando eu olho para essa chegada da família Semenzato no Brasil, eu vejo que exatamente o Semenzato, que sou eu, fui o que fez a transição entre aquela família
desconhecida, muito honesta, muito trabalhadora, mas que na verdade não criou nenhuma fonte de inspiração, né? A não ser ali dentro do laço familiar. E eu consegui quebrar essa, né, eu diria quebrar essa barreira, que é uma grande dificuldade. Você sair da periferia e você se tornar relevante. Não só no aspecto de você poder transferir conhecimento para as pessoas, você poder ser exemplo de inspiração para jovens e empreendedores, mas também conquistar um espaço financeiro relevante. E isso é para poucos, né? Por isso que eu digo sempre que a primeira opção que esse jovem precisa buscar é a capacitação. Ele precisa criar uma avenida, uma estrada, né? E na sequência não basta ele ser capacitado, ele vai ter que ser melhor. E eu falo muito também que você tem que ser o melhor em tudo que você fizer. Eu não tenho dúvida que hoje nós estamos gravando esse podcast aqui e ele vai ser um dos melhores que eu já fiz. Porque eu estou dando tudo de mim, eu estou inspirado para levar uma mensagem para o interlocutor que mexa com ele, que mova ele a tomar uma atitude a partir de hoje e deixar de querer fazer as coisas pela obrigação, pela rotina que lhe é dada. Eu ganho para chegar às 8h18 eu tenho que encerrar, 5:06, ou às vezes 5:30 ele já está pedindo pelo amor de Deus para dar 6 horas para ir embora. Você vai chegar aonde? Você não vai chegar em lugar nenhum com essa atitude. Então a sua atitude tem que ser uma atitude de primeiro a chegar, último a sair, comportamento de dono, né? Não dá para pensar como empregado. Você tem que olhar para aquele ambiente, para aquilo que foi entregue para você, como se fosse seu. Como algo que você, no final do dia, estivesse trabalhando para você. E aí eu costumo dizer que quando você faz melhor e quando você é o melhor, você vai ser visto. E quando você é visto, gera-se, então, a oportunidade. E eu fui visto no balcão de uma copiadora de Xerox. Eu li essa parte da tua biografia, que você tirava uns Xerox que eram melhores que os originais em alguns momentos, né? Se você não fizer a cópia ficar melhor que a original, esquece. Você vai ser um copiador de Xerox da vala comum, como outro qualquer. Um apertador de botão, né? Que é muito simples. automático, né? Verdinho. Põe o papel em cima. Não, eu olhava para 20 máquinas e tentava descobrir com aquele original que eu via, sujo de fundo, rasgado, qual era a máquina que eu ia obter a melhor tecnologia para sair uma cópia que eu encantasse o cliente. E a hora que eu entregava a cópia no balcão da copiadora, o cliente falava, uau! A cópia ficou melhor que a original e a cada dia aquilo me motivava a buscar fazer uma cópia melhor. E isso eu fui visto pelo Valmir no balcão da copiadora. Porra, ali começa uma mudança na minha vida. Eu quero falar sobre esse cliente. Em alguns momentos você fala que tem um cliente que você atendia na copiadora que ele foi muito importante, uma chave para a tua vida como empreendedor. A primeira vez que ele influenciou a tua vida, ele te incentivou a trabalhar numa empresa. E aí quando você fez a tua franquia, a tua primeira empresa e ela quebrou, ele que falou assim, olha, por que você não olha para a franquia? Exatamente. Olha, qual que era o nome desse cara? Valmir da Rocha Melges, é um consultor e um auditor. Você tem contato com ele até hoje? Tenho. É um auditor de empresa. A nossa diferença de idade, ele já era bastante sênior naquela época, né? Eu era o jovem, o garoto, e ele já um empresário maduro, né? Auditor de empresas, contabilista. Então era uma pessoa muito dura. E nenhum outro copiador atendia ele. E raras as vezes que eu estava muito ocupado, ele ainda fazia questão de esperar eu terminar o meu serviço para ser atendido por mim. O que vale dizer que ele viu um diferencial. E eu não estava no balcão só para tirar a cópia. Eu queria entender quem era o cliente, o que o cliente fazia. Havia uma interlocução. No meio dessa prestação de serviço de altíssimo nível, eu fazia networking já, sem saber o que era networking. Sem saber que eu tinha essa habilidade de me relacionar com as pessoas. Muito na intuição. E fui contando, estou fazendo um curso de computação livre nos finais de semana, já estou desenvolvendo um programa de contabilidade, folha de pagamento. E ao passar essa mensagem para ele, ele falou, tem uma oportunidade para você. Você vai criar, você vai, na verdade, gerenciar todo o centro de processamento de dados de um grupo que está recebendo computadores novos. E você vai ser o operador, né, o programador, o analista de sistemas dessa empresa. Você já tinha feito o curso técnico? 16 anos de idade. Curso livre, estava cursando o curso técnico. Entendi. Então juntou tudo. Em que linguagem ali. de programação você Eu aprendi a linguagem COBOL. No COBOL Interativo ainda. E COBOL NS. Eu aprendi as duas linguagens. E aí fui para esse grupo.
Mas não fui para ser um programadorzinho, né? Fui para ser o melhor programador da região. Fui para ser, rapidamente virei analista de sistema e desenvolvi software de todas as operações da empresa. Fiz um MBA da Escola da Vida. Né? Praticamente o que eu aprenderia numa faculdade, jamais. Você aprendeu programando. Tudo, eu conheci toda a rotina empresarial, desde desde Estoque, compras, contas a pagar, estoque, né, faturamento, venda à vista, venda a prazo, lançar o livro, né, de ICMS, apurar ISS quando havia serviço, enfim, folha de pagamento, aprendi a fazer uma rescisão de trabalho, quer dizer... As engrenagens da máquina múltiplo. Você já sabia. Eu já era um múltiplo, generalista ali, conhecia todas as áreas. E foi um momento então que eu fui convidado pelo colégio, Instituto Americano de Linz, para me tornar professor segundo grau com 18 anos. Agora imagina. Dando aula pra molecada que tinha a tua idade, mais ou Sim, menos, né? todos. 16, tinha 15. uns atrasadinhos lá, mas um ou outro. Mas era de igual para igual. Era eu com 18 com alunos de 17, 18. Né, 16, enfim, mas muito ali, muito jovem. E na naquela mesma época linguagem. você já tá quase casando, né? Eu me casei com 21. E você teve teu primeiro filho com 24, 23 para 24. E foi um casamento planejado, né? Eu, quando decidi me casar com 21 anos, a gente planejou tudo. A gente quer ter 2 filhos, vai ser um casal. Cara, é meio inexplicável, porque a gente acertou, eu e a Samara, fomos acertando tudo, assim, cara, muito planejado e bem visionário mesmo. Cara, você amadureceu muito rápido, muito, né? Muito. Com 21 anos, você já era pai um empreendedor, já um era empresário empreendedor. respeitado. Eu me casei com 21 anos morando na minha casa própria. Eu construí a minha casa com o meu trabalho. Eu e a Samara já ali no noivado ralando pra gente... Ganhei o terreno do meu sogro, tudo bem, foi um empurrão e tanto, Lógico, né? lógico. Mas ali a casa eu já construí, botei um carro novo na garagem e a gente depois saiu você de lua pagou de seu mel. sogro 10 vezes, né? Não, graças a Deus, estou até hoje retribuindo a família, todo o apoio que eles me deram. Cara, mas assim, percebendo assim pela tua biografia, tem alguma coisa quando você fala do teu pai, que era um pedreiro, e a tua mãe uma dona de casa, eles não eram a típica família de classe baixa que a gente conhece aqui no Brasil. Alguma coisa eles te deram, uma fundação, uma solidez, uma robustez de educação, apesar de você vir de uma classe menos favorecida, sim, você teve uma robustez de... Não, tinha. O meu espírito foi muito alimentado, essa é a verdade. A religião fez a diferença. E aqui não importa, podia ser um católico praticante, podia ser o espírita, não importa. Né? Por um acaso, meu pai era protestante, a família. Ele era pastor? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, então ele tinha a fé em acreditar no futuro melhor, a fé em Deus, ela imperava fortemente dentro de casa. E ele era muito respeitado pela comunidade. Sim, também, né? Meu pai, eu me lembro que ele fazia cultos assim numa praça. Ele é vivo ainda? Não, daqui a pouco eu conto essa história, é muito triste. Mas meu pai chegou a fazer eventos num domingo na Praça da Bíblia, lá em Linz, para 5 mil pessoas. Caraca. Então, meu pai, assim, com pouca instrução, ele tinha a 3ª série do primário. Veja bem, 3ª série. Mal sabia escrever, mas meu pai era muito bom de matemática, de oratória. Era incrível. No improviso, assim, você não faz ideia de como ele segurava e cativava uma plateia. Seja ela de 100, 200, 300 a 5 mil pessoas. Então, eu fui criado nesse ambiente que a vida praticamente era um palco para mim. Eu cantava no grupo de jovem, na escola dominical, eu tocava meu violão, depois eu tocava guitarra, depois eu me atrevi a tocar um contrabaixo, bateria. Então, eu vivi essa juventude, né, eu diria, conectando com pessoas, e meio que o palco para mim era uma coisa muito comum. O microfone para mim sempre foi uma coisa comum na minha juventude. Então isso também me preparou mais adiante como professor. Eu não tive nenhuma dificuldade de enfrentar uma sala de aula pela primeira vez, porque eu já vinha praticando isso desde sempre, né? E depois dentro das empresas como programador analista, porque... né? E depois, quando eu tive a oportunidade de lecionar, de novo, eu era assim requisitado pelas outras salas de aula de quererem fazerem abaixo-assinado porque queriam o professor Semenzato também. Só que não dava, eu tinha uma limitação de horários, das 7 às 11, de segunda a sexta, né? Então, segredo, né? Eu acho que conclusão nessa etapa do que a gente falou, né? Você tem que ser o melhor. Você tem que se entregar, né?
Quem achar que dá para fazer as coisas dividindo, tipo, mais ou menos, esquece. Ou você vai ter resultados medíocres, ou você tem que se entregar totalmente, fazer o melhor. E eu venci porque eu sempre quis fazer o melhor. Eu sempre quis entregar o melhor. Se você me permite uma outra conclusão, você teve uma educação robusta e bastante ampla, né? Você foi das exatas, que é a programação, que é uma linguagem de código bastante restrito, da oratória do seu pai, né? Ele era uma pessoa muito importante na comunidade onde ele estava, então você tinha essa conexão com o lado humano, então você, de alguma forma, conseguiu uma amplitude de conhecimento para ser o empreendedor que é hoje, e ainda muito disciplinada, né? Porque o código não permite também muita... Para mim é código... ciência exata. A minha vida é assim, é sim, sim, não, não. Eu não tenho duas opções. É igual o código binário que você programa o computador, né? 0 e 1. O computador, ele só pode pensar, não pensando através de uma rotina que você coloca para ele. Quando for 100, você para. É assim, é o que é. É o que é, não tem mais ou menos. A religião também tem um pouco disso, né? Religião, sim, muita disciplina. Ali eu aprendi, na igreja, eu aprendi algumas coisas, né? Eu guardo um versículo da Bíblia, eu não tenho exatamente o livro, né? Enfim, mas é um versículo que fala muito em relação ao preguiçoso, né? Eu acho que a preguiça é uma das coisas que o preguiçoso não é preguiçoso porque a preguiça é uma doença. É a falta de estímulo, é a falta de esperança, de expectativa, gera a preguiça. E esse versículo falava assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Cara, não tem uma frase para mim que explique melhor, que é você olhar o comportamento das formigas. E da natureza como um todo, a forma cooperada, né? Que ela trabalha quando ela sai em fila para buscar alimento, para buscar proteção, seja o que for. E elas vão ali todas em bloco, em conjunto, como se estivesse se preparando para uma guerra ou algo do gênero. E o ser humano, ele precisa ter esse comportamento, ele precisa sonhar, ele precisa confiar em si próprio para ele poder vencer, para ele poder ter uma jornada vencedora, né? E quando a gente olha para esse cenário também, me vem em mente muito rapidamente que não dá para vencer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. E esse é um outro comportamento que eu vejo no jovem principalmente, que é o imediatismo. Eles querem tudo para ontem. O Semenzato fez uma plantação, né, uma jornada de 13 a 22, 23 anos. 10 anos se preparando para criar a sua primeira empresa. E para pegar o primeiro cheque, algo como 200 milhões, eu falo muito em dias de hoje, 250, enfim, com inflação, foram 19 anos, do dia que eu fundei a minha primeira empresa. Então, se eu somar 19 da história da Microlins, que foi a minha primeira empresa que eu criei, mais esses 10, são 29 anos plantando para pegar o primeiro cheque, para falar, opa, acho que agora a minha vida mudou um pouquinho. Tem uma reserva financeira, um monte de zero aí na conta, legal, acho que agora dá para começar uma nova fase, né? E isso era 2010, foi ontem. Sim. 2010 para 2022 são 12 anos. Né? Então em 2010 foi o momento que eu fechei para balanço e fiz a colheita de tudo aquilo que eu plantei numa jornada de 29 anos. 10 me capacitando, me preparando, e mais 19 da minha primeira empresa. Hoje em dia, a gente estava falando dos empreendedores de hoje, que eles são imediatistas, eles querem resultado logo. Até acho que por conta da internet, né, a gente tem tanto impacto, a gente está tão o tempo inteiro sem conseguir refletir sobre o futuro, porque a gente é muito encharcado de presente o tempo inteiro. Mas uma coisa que também diferencia os empreendedores de hoje com a nossa geração, a gente tinha muitas vezes um motivador financeiro, né? Um número. O nosso sonho poderia ser traduzido em números muitas vezes. A gente falava, bom, quando eu atingir tantos milhões, eu posso me aposentar, ou eu posso descansar, ou eu posso aproveitar minha vida. Uma coisa que eu vejo muito em empreendedores da nossa geração. Hoje em dia, a gente começa a ouvir, de uns 5 anos para cá, uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes, que era o propósito. A gente começa a ouvir propósito para todos os lados. E esse propósito, muitas vezes, ele é meio vaporoso, assim. Ele não tem que propósito, né?
Como que você enxerga essa mudança de comportamento onde hoje se persegue muito mais um propósito do que um número? Eu imagino que hoje em dia você não acorda de manhã falando, pô, eu tenho que ganhar mais X milhões. Porque chega num determinado momento onde número começa a ficar abstrato demais. Não vai aumentar o teu conforto na vida, nada, né? Absolutamente nada. Eu posso dizer que eu já conquistei todos os meus sonhos e daqui para frente agora é manutenção e, na verdade, poder expandir oportunidades. Isso não te espanta? Isso não te dá porque você também tem teus filhos, né? Sim, a continuidade será feita por eles. Eu também volto nisso e falo assim, o grupo SMZTO, o Semenzato, vai ter que se tornar tão relevante para o futuro, e essa agora é a missão deles. Eu tenho 54 anos, eu tenho mais 6 anos que eu acredito que eu vou ser assim, muito produtivo, né? No ON, 24 horas, né? Claro, já desacelerando um pouco, porque quem começou muito cedo hoje tem um cansaço mental natural, né? Eu já não consigo, vai queimando os fusíveis, né? Eu não consigo entrar mais numa rotina operacional. Para mim é estratégico só. Hoje eu quero participar de conselho, eu quero estar aqui, né, falando com podcasts relevantes do mercado, levando uma mensagem para fazer uma transformação na sociedade. E quando a gente fala nesse tema propósito, não é que antes não havia propósito. Eu, quando criei minha primeira empresa, o propósito dela, a Microlins, foi um negócio fora do comum. Eu coloquei mais de 4 milhões de jovens para trabalhar no mercado de trabalho através do ensino da informática e de cursos profissionalizantes dos mais diversos. Até curso de petróleo e gás nós oferecemos no Nordeste. Então imagina você poder, sem querer, eu não pensei, qual é o propósito da minha empresa? Não, foi intuitivo, porque na medida que eu resolvi uma dor importante da sociedade, que era capacitar jovens que jamais poderiam fazer uma faculdade a aprenderem uma profissão e se colocarem no mercado de trabalho no dia seguinte ou no mês seguinte da sua formação, ou quando não, já em formação ele já estava empregado, porque eu criei o maior portal de empregos, onde eu conectava o aluno e dizia, você está a X semanas do seu primeiro emprego. Então ele perseguia aquilo como uma jornada, isso dia é a dia. Muito. Isso foi a disrupção. Foi muito inteligente. Estou falando de disrupção hoje, eu já fazia disrupção há 25 anos atrás. Porque você coloca uma meta tangível na frente da pessoa, né? E quando ela está procurando um emprego, ela está procurando transformação, né? E eu realizava e postava nos murais das escolas qual empresa que os alunos estão trabalhando. Isso gerava o quê? Gerava desejo nos demais. Pô, eu quero ser o próximo dessa lista. Então havia uma competição para aquelas vagas. Era quase uma rede social, né? E muito interessante, uma coisa muito simples, sabia, Fagundo? Porque eles pegavam, o franqueado cadastrava as vagas da cidade no portal das empresas. E era gratuito. Então era visível no portal para os alunos, ele já começava a sonhar com o primeiro emprego dele. E na medida que ele conseguia o primeiro emprego, isso emanava para a família, para os amigos. Então tinha uma propaganda assim natural. Em 2010 eu vendi a empresa com 500 mil alunos ativos, com 750 escolas. Então foi uma das... E por que você vendeu? Porque eu precisava fechar para balanço e começar uma nova fase. Eu precisava de um capital relevante, eu precisava estar disponível com a minha cabeça ali para pensar 360 numa nova fase, numa nova jornada. Eu já tinha alguns insights. O insight era assim, quem fez Microlins e quem fez Instituto Embeleze, com o sucesso que foi, porque Embeleze também, até hoje capacitando mulheres, melhorando renda nas famílias, formando manicure, cabeleireiro, pedicure, as melhores profissões da área da beleza, e com a frase, né, de quem aprende uma profissão na área da beleza ou um curso profissionalizante nunca fica desempregado. Nem na crise, né? Na crise até aumenta, né? Esse tipo de exatamente. procura então, serviço. Isso foi... Olha o propósito que está por trás dessas duas companhias. Né? Mais do que propósito, quase que um serviço social que o Estado dá uma oportunidade não faz, que você não teve, né? Ou no que o começo. Estado faz de forma limitada. Né? E a gente vê muitos programas de governo agora se preocupando com o curso profissionalizante e o curso técnico. Pode ver que nessa eleição tem muita gente preocupado em oferecer verdadeiramente o curso técnico, porque ele é a solução para os menos favorecidos. É uma formação rápida e aprende uma profissão e vai ter renda rapidamente. Né? Faltam mais técnicos no Brasil do que pessoas graduadas, né? Ou com faculdades, curso superior. Eu acho que esse é o foco que a gente deve realmente ter para os próximos anos. Que massa. Deixa eu te falar, ontem foi Dia dos Pais. Como que é hoje? Uma vez que você teve uma... Eu queria que você falasse sobre seu pai, você falou que ia falar daqui a pouquinho sobre ele, então acho que chegou o momento, ontem Dia dos Pais. Mas você também está preparando teus 2 filhos para te suceder em algum momento.
E trabalhar com os filhos não deve ser fácil. Eu tenho uma filha de 10 anos. Às vezes a gente brinca de empreender, a gente brinca de criar um negócio juntos. Agora eu tô fazendo um negócio junto com ela, pegando os inputs dela como criança, porque é um negócio voltado para as crianças. E a gente fica batendo cabeça o tempo inteiro. Como é que é, primeiro, trabalhar com teus filhos e onde que fica a linha da relação parental e do sócio barra chefe? Em algum momento você tem que você que tem a decisão final. Sim. E antes disso, o que você aprendeu com teu pai e essa tua relação íntima que você teve com ele, que hoje te ajuda como empreendedor? Então, são dois, eu vou separar então, né, falar um pouco da minha infância, da minha juventude ali, né, com meu pai, né. Meu pai, eu poderia compará-lo nos dias de hoje como um militar daqueles antigos, né, e que chegava a ser, na minha opinião, até um pouco radical demais, né, na minha forma de ver o mundo hoje, né. Mas para aquela época era o conservadorismo na família, princípios, ética, né? Eu até ontem fiz um post disciplina. Eu coloquei algumas palavras ontem, né? Muito focada no Dia dos Pais, focada nessa sua fala, que foi o que o meu pai deixou para mim como legado, né? Então o que vem para mim são assim, olha que coisa simples, compromisso com o horário, né? Você quer ver meu pai perder totalmente a noção, aquela questão do compromisso com a igreja, compromisso com o horário, tem que chegar às 14 horas, é 10 para as 2, não é 2:10, não admitir atraso em hipótese alguma. Eu até coloquei isso ontem no meu post isso lá no Instagram. Isso eu levo comigo até hoje. Cara, então esse é assim, disciplina com horário e que disciplina com tudo, né? Outra coisa, cumprir o que é prometido. Se eu me comprometi contigo com algo, pra mim é morte poder dizer pra você que eu não vou poder, entendeu? Não precisa de contrato. Só se eu tiver acamado, só se eu tiver tipo assim, entendeu? Impossível, tô sem voz, não vou conseguir. Ou algo do gênero. Então assim, pra mim, eu respeito a minha agenda como se fosse a coisa mais importante da minha vida, né? E vai pra outras coisas, por exemplo, a questão do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nada é mais importante, por exemplo, do que o respeito ao próximo. O dinheiro é bom, ganhar dinheiro é bom, mas o cliente satisfeito, o meu interlocutor satisfeito, eu prefiro às vezes perder, eu prefiro pagar. E inúmeras vezes eu paguei para manter uma relação de respeito, de admiração, que é o que eu plantei, o que eu cultivei. Então eu não tenho, por exemplo, eu tenho 30, 40 sócios. Eu não tenho uma briga societária com sócio. Nunca teve? Nunca rachei com sócio. Né, no nível do bom senso, porque a maioria vai para a justiça discutir, né? Não. Isso não resolve nada, né? Não, porque a justiça nunca resolveu. A justiça de societária aqui no Brasil é uma. Então, não resolve nunca nada. Para isso, os bons contratos ajudam. Então, se você não quer ter uma briga judicial, tenha um bom contrato com regras claras de saída, de entrada, etc. Isso veio então lá do meu pai, do exemplo dele como pedreiro, administrava lá 10, 15 funcionários, pedreiro, encanador, eletricista, ajudante de pedreiro. Ele e chegava, eu me lembro, sábado, vinham, toda essa equipe chegava das obras e passavam em casa para receber. E ele fazendo o chequinho para cada um ali, o pagamento na frente de casa, ali na garagem, pagando todos os funcionários da semana, era semanal. Então, meu pai era um empreendedor já dentro dos limites dele. Por isso que eu volto na capacitação, que você pode ter uma veia empreendedora, mas se você não desenvolver as competências, você não vai chegar lá, ou você tem um limite de horizonte. Porque ele poderia ter sido o dono de uma das maiores construtoras do Brasil, hipoteticamente, se ele tivesse competências. Porque ele era um gênio no que ele fazia. Mas ele tinha essa ambição dentro de si? Ele era um homem pio, né? Ele era um homem de Deus, ele tinha comunidade. Mas aí que eu acho que faltavam as competências, tudo bem. Mas dentro desse limite, ele era um dos melhores empreiteiros que haviam ali, vencendo, construindo a casa dele, que eram 2 cômodos, que virou 4, que virou 5, sabe? E aí reforma a fachada, eu lembro, fazendo muros, em constante evolução. Você sabe levantar um muro hoje? Sabe fazer uma fiada? Consigo, sabia? Você sabia? Consigo. Consegue? Cheguei para as obras quando criança ali e acompanhei, né, um pouco dessa trajetória. Então, eu estou construindo e eu jogo pesado com os empreiteiros lá. Tem uma linguagem, berço, né? Tem uma linguagem, né? Normalmente vou lá, fico vendo se tem alinhamento, se não. Teu pai viu teu sucesso?
viu, e tem uma coisa assim, eu vou chegar nessa parte agora, né? Mas só antes de contar dessa história, desculpa, que é uma parte triste do meu pai, eu queria voltar só e contar um pouco agora, então, o lado do meu pai, esse legado que ele me trouxe, né? Mas muito duro, muito, né? O que eu fiz com os meus filhos? Eu usei o exemplo da minha trajetória, o meu esforço, o meu trabalho, minha dedicação, meu respeito pelas pessoas, meu respeito pela minha família. Eu fiz de tudo isso como um exemplo. E eu fui menos radical e menos duro que o meu pai. Mas eu não deixei de ser duro. Eu não passei do ponto. Meu pai, às vezes, pela educação que ele teve, que não era das melhores, né, os pais não respeitavam os filhos de ter surras importantes, de, Nossa, eu também, sabe, eu levei as assim, minhas, de rabo de então, tatu. assim, eu apanhei muito da minha mãe. Apanhei muito. E era assim, hoje eu olho para aquilo e falo, poxa, foi bom, mas talvez não precisasse Não precisa. tanto. Marca a gente pra sempre. Umas varadas, umas coisas assim e tal. Então, mas assim, a gente fala que foi bom, porque nos conservou no bom caminho. Mas não necessariamente porque eu fui menos radical, quase para não dizer nada radical com os meus filhos, e eles tiveram uma formação tão boa Sólida, quanto, sabe? Admirável, né? Graças a Deus eu tenho 2 filhos assim que me orgulha muito, né? E eu acho que nós, eu e a esposa Samara, fomos responsáveis certamente por essa formação, né? Que ela é natural. Se você me falar, me dá a receita. Alguns amigos falam, poxa, daqui a pouco meus filhos vão chegar ou vão crescer, o que eu faço? Eu falo, cara, vai natural, sabe? Seja você, não tem explicação, não tem receita de bolo para isso. Mas o exemplo, para mim, é o que move, tá? O exemplo, né, meu e da Samara foi o que moveu e a gente tem realmente um produto final excelente. E eles, então, quando eu olho para o Bruno e para a Bia, eu trato-os dentro da empresa como se eles fossem meus funcionários. Eles não são donos. Eles têm lá as suas alçadas. O Bruno, como CEO, eu entrego o orçamento da Hold para ele. Está aqui o orçamento, as metas das 13, 14 investidas, né? E ele então vai acompanhar isso, vai subsidiar, vai apoiar essas companhias investidas, levando todo o nosso know-how para essas empresas, de tecnologia a know-how comercial, expansão de franquias, né? Tendências de mercado, inovação. Então eles têm lá o orçamento que eu chamo de a Bíblia debaixo do braço. Segue o orçamento que está aprovado. Fugiu do orçamento, volta para o conselho e aí eu tenho que aprovar-se para fazer qualquer coisa fora do que está aprovado. E isso funciona muito bem. Então, no momento que eles têm demandas que extrapolam a alçada deles, que a gente chama, que é o limite que ele pode decidir, seja financeiro, seja de descontinuar um produto, seja de criar um novo produto, ele leva para o conselho isso, o conselho é mensal. Quando não, tem aquela roda de conversa de família também. Pai, preciso tomar um café com você amanhã, você pode? Posso. Tem uma pauta aqui que não posso esperar o conselho. Eles não moram com você não, né? Não, o Bruno já está casado, mora no apartamento dele, a Bia se casa essa semana. Essa semana? Parabéns, a festa essa meu semana, velho. Parabéns, Ela parabéns. casou-se o mês passado no civil e agora já é casada, né, mas oficialmente se casa essa semana. Parabéns, deve ser uma coisa linda levar a filha E é pra muito altar. interessante porque eu fiz 2 festas de casamento, né, do Bruno com a Gil mês passado, em julho, e agora em agosto de 22 eu caso a Bia com o Tomás. Você deve olhar pro lado assim pra Samara e falar, agora somos nós dois, né, velho? Exatamente, agora... voltamos à vida de solteiro de novo. Voltamos, agora a gente vai poder... Vamos poder viajar um pouquinho mais. É um ciclo que também vai começando a se fechar, né? Depois vem os netos, né? Então é um outro jeito, né? É um filho... Mas ainda tá cedo. O filho vai ser mais mimado, mas eu tô ansioso, viu? Tá ansioso? Tá botando pressão? Logo. Deixa eu te perguntar, pelo que você estava me contando da tua relação com teu pai, foi uma relação muito disciplinada, de um pastor, de muito um homem duro. Sim. Sem muito afeto, eu imagino. Porque eu poucas vezes ouvi Eu Te Amo do meu pai também. Não teve. Era assim, é um amor meio que parece que obrigação, né? Eu tenho essa relação então, com meu pai também. Até hoje eu fico constrangido. Eu beijo meu filho, eu beijo minha filha. Assim, não economiza Eu Te Amo, né? Não, e era diferente, né? Eu acho que eles, de novo, eu acho que eles vêm de uma criação, de uma educação muito dura, né? Não havia esse comportamento parece que não tinha emoção, era muito racional, muito, sabe, tudo à flor da pele, enfim. E esse afeto vinha da tua mãe? A minha mãe, bem mais. Minha mãe tinha um carinho comigo, desde o colégio, que eu consigo me lembrar aqui, ela me levando de mãos dadas
para a primeira série, né, o ginásio, e ela me levando ali pro primário, né? Ela me levando pro ensino primário ali dos primeiros 9 anos, hoje, que eram 8, né? E ela me levando de mãos dadas, o lanchinho na lancheira, sabe? E sempre me cuidando, me vestindo muito bem. E eu ontem até estava revisitando umas fotos, procurando umas fotos para fazer o post de ontem do Dia dos Pais, e eu revendo fotos da minha infância. Você não faz ideia de como ela, assim, de meia, sapatinho, camisa simples, sabe? Tudo muito simplesinho, mas, cara, tudo passadinho, bem vestido, sabe? Uma coisa assim. E daí veio, sabe? Todo esse zelo, esse cuidado, sabe? Que esse também é um cuidado muito grande que você tem com a tua imagem. Eu me lembro que eu tava lendo estudando a tua biografia, e você falava que teve uma época que você parava teu carrão, mesmo que você tava fudido. Exatamente. Você parava teu carrão na frente da garagem pra falar assim, pro cara parar e falar assim, de que é aquele carro? Aí você falava, é o meu mesmo. Você tira lá pra mim, por favor? Porque a aparência é importante nos dias de hoje, né? Sempre foi. Eu acho, tem uma frase assim também, né? As pessoas falam muito, foge das pessoas pessimistas, né? Queira distância de pessoas fofoqueiras que querem gastar o tempo falando mal da vida dos outros. Não me sobra tempo para isso, entendeu? Eu também, quando você tem uma agenda positiva, não sobra tempo. Então, naturalmente, você vai se cercando de gente boa. E essa é uma outra dica que eu passo. Cerque-se de pessoas boas, de pessoas realmente de boa índole, de pessoas que têm os princípios parecidos com as suas, né? Fuja das pessoas que realmente são pessimistas, negativistas, que são, no final do dia... Que drenam tua energia. Drenam sua energia. Não, e outra, só tá a fim de destruir. Vampiros energéticos. Exatamente. Eu também saio de perto. Mas você estava me contando a história triste. Eu quero saber o que aconteceu. Teu pai te viu tendo esse sucesso? Viu. Olha o que aconteceu. Eu vou falar de um fato de 2004, tá? Então, 2004 era um momento assim. 2001 foi um momento que, se a gente fosse falar no jargão dos artistas musicais, eu estourei, vamos falar assim. Eu passei, a Microlins explodiu no Brasil todo de sucesso. 2001 eu fui pro programa do Netinho de Paula fazer o Dia de Princesa em São Paulo. Então eu sorteava, eu doava computadores, eu doava casa, eu doava casas reformadas para as pessoas no programa Dia de Princesa. E depois, já na sequência, Domingo Legal com o Gugu Liberato também. Eu ia ao vivo nesses programas, fazia as doações, fazia propaganda da minha empresa. Então essas frases, né, quem aprende uma profissão, quem aprende um curso técnico, jamais fica desempregado, foram jargões e frases que eu usava ali, porque era a realidade que eu vivia do meu negócio. E eu fazia isso ao vivo no palco, né? Então comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a fazer sucesso empresarial. E como entertainer também, né? Sim, com certeza, também me preparando para, né, as oportunidades para se tornar um Shark Tank Brasil, que nem imaginava, né, que existia, mas que estava me preparando de novo. Preparação, capacitação para você. Quando chega a oportunidade, você está pronto, está derramando de oportunidades. E nesse momento, meu pai sempre falou, na nossa juventude, ali, quando eu comecei a empreender, ele sempre falou, poxa, eu pagava aluguel. Meu pai nunca construiu. Depois que ele teve essa casa, ele vendeu ou perdeu essa casa em algum momento da nossa vida lá, e ele depois começou a pagar aluguel. E nessa situação eu falei, meu Deus, a primeira coisa que eu preciso realizar agora é, né, realizar o sonho dos meus pais. 2002 e 2003, eu construo a casa dos sonhos deles lá em Lins, um sobrado, com banheira de hidromassagem na suíte dele, tudo que ele construía para as pessoas, né, quando pedreiro, mas que ele nunca teve condições financeiras de fazer aquilo para ele. Então era o sonho dele. Aí eu fui lá construir essa casa maravilhosa para eles, lá em Lins. Carro do ano. Então a vida... E dei salário. Falei, pai, a partir de hoje, tipo 2.000, alguma coisa assim, você não vai trabalhar mais. Essa profissão sua é digna, honrada, mas é muito pesada. Eu não quero ver você mais assim. E você não ganha tanto. Então eu vou te garantir um salário agora por mês. Vai fazer o que você gosta. Vai visitar as igrejas, os hospitais, as creches, os asilos. Vai espalhar a palavra. Vai fazer o que você gosta, orar para as pessoas, levar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de inspiração para as pessoas que estão doentes, etc. E assim foi. Então, os últimos 4 anos, porque o fato, né, quando eu os perdi foi 2004, e é muito interessante, eu vou contar isso porque também diz respeito à intuição. Era uma segunda-feira, 2004,
E eu tinha comprado um carro novo para eles. Ia ser o lançamento de um modelo da Honda. E eu não me lembro exatamente o modelo. Não me lembro se era o Honda Fit ou alguma coisa assim. E ele, então, eu comprei o carro novo. E ele estava ansioso para buscar esse carro. Eu falei, segunda-feira, pai, você não venha para São José do Rio Preto antes de eu te avisar que o carro tá pronto. Tá bom? Ok. O carro só ficaria pronto na quarta-feira. Quando foi terça-feira, sem me avisar, ele pega o carro e pega a estrada com a minha mãe e vem buscar o carro. Puta merda. Faltando 10 minutos entre Lins e São José do Rio Preto. Faltando 10 minutos, 10h30 da manhã. Antes dele chegar, 10 minutos de São José do Rio Preto, uma carreta, por algum motivo, é uma mão dupla, né? Essa carreta sai da pista dela e passa em cima dos dois. Arrasta 100 metros e... Enfim, nem viram o que aconteceu. Aí, quando você recebe um choque desse, um impacto, meu pai com 57 anos, minha mãe com 54. Jovem pra caralho, hein? Aí, cara, eu 10h30 em São José do Rio Preto, sentado na minha sala, no meu escritório, toco o telefone, e aí eu vi que veio pessoas da minha sala tentando dizer algo que já no ar eu percebi que não era uma coisa boa, e aí eu recebi a notícia, né? A primeira atitude que eu tive foi assim: liga para mim pro doutor Gilberto, liga para mim pro doutor Mansur, liga para mim. Foi o momento que eu quis usar o meu relacionamento já dos médicos, dos hospitais, para tentar. Eu quero mandar um helicóptero TI, eu não pensei no pior naquele momento, né? Mas rapidamente volta já o telefone do doutor Gilberto e fala: Zé, fique em paz, né? Não tem nada a ser feito. Não tem nada a ser feito, eles já estão com Deus e... Bom, fruto disso é algo muito difícil para uma pessoa como eu aceitar, por exemplo. Porque eu sempre tive em mente que quando você como meu pai, uma pessoa que planta o bem, que semeia o bem, que está constantemente, né, levando energia boa para as pessoas, ele está protegido. Mas existe uma diferença muito grande entre a sua proteção aqui na terra física e a sua proteção espiritual. Então você pode ter uma relação com Deus, né, muito íntima, mas aqui na terra do pó você veio, do pó você vai voltar, é matéria. Não adianta você achar que você é melhor do que o outro, que você é diferente, que você tem dinheiro, não serve para nada. Se chegar a sua hora, amigo, já foi. E ali eu comecei a entender, então, dessa data foi muito dura para mim compreender isso. 6 meses depois eu caí numa depressão assim profunda. Não abalou tua fé, Zé? Mexeu um pouco. Eu posso dizer a você que daquele momento para frente eu tive que repensar e rever esse conceito, porque eu ainda, por aquela crença muito forte que as pessoas que estavam ligadas a Deus, elas tinham uma proteção aqui na Terra, né? Para mim isso era físico também. E na verdade desse dia em diante eu descobri que foi uma reflexão. Eu tinha 37 anos nessa época, então foi muito cedo, muito precoce. Eu estava começando a fazer sucesso, né? Ali um momento de uma transição muito importante na vida. Mas eu assimilei, foram 6 meses muito duros. Eu cheguei a imaginar que estava morrendo, infartado. Eu tive que tomar remédios para depressão, ansiolítico, para voltar. Foram 2 anos de tratamento para eu conseguir. Eu me lembro de uma frase, eu falava assim: doutora Ana Andrei, que é a minha cardiologista aqui de São Paulo, do Einstein, eu falava assim: doutora Ana, será que eu vou voltar a ser um dia como eu era? Ela falou: você vai voltar a ser muito melhor, fique tranquilo. Mas a mesma força que te leva para o bem, quando você tem um mental muito forte, ela também te determina para o mal, tá? Então, para as trevas, com certeza. Cuidado que a gente precisa ter muito, muito na vida, né? E por isso que algumas pessoas são muito inteligentes, são muito capacitadas e não usam aquilo para o bem, né? Essa é uma linha tênue. Então foi um momento que, graças a Deus, eu consegui me reencontrar, superar e retomar e entender que na vida a gente não vai ter tudo. Por acaso você fez análise essa foi a linha de época? corte. Não. Você nunca teve necessidade de ficar... Eu sempre me achei muito autossustentável, talvez até por essa fé em Deus, né? Eu mesmo fui buscar os caminhos da compreensão, sabe? De reavaliar. E o que eu descobri, o que eu mudei dessa data para frente foi o seguinte: calma. Você nunca vai ter tudo na vida. Você vai ter perdas. E você vai ter que perder. E isso trouxe uma lição para mim também, não só do aspecto afetivo, da família, de perder um pai, perder um ente querido, a compreensão, né, para isso.
mas também no Nos físico, nos negócios. A mensagem foi: para de achar que a vida é só ganhar. De vez em quando vai dar errado. Realiza, aperta o botão vermelho, entendeu? Você não é obrigado a acertar tudo. Perfeito. Você me tinha... Eu estava lendo também, mais uma vez, estudei antes de conversar aqui com você, né? Porque o respeito é gigantesco. E você me fala que uma das suas características mais importantes é a resiliência. Exato. Você é um homem resiliente. Ou seja, você tem a capacidade de dobrar sem fraturar. Exato. Quando chega o momento em que a resiliência começa a te criar danos, que você fala assim, não, tem uma hora que a gente tem que realmente apertar o botão, realizar a perda e contar uma nova história. Como que você sabe quando é esse limite? Cara, eu vou segurar. O negócio tá sangrando. Tá no vermelho. E você tem... Eu costumo dizer que, às vezes, o otimismo, o excesso de otimismo, também é muito daninho pro empreendedor. Faz mal. Porque o cara fica achando que o negócio começou a entrar no vermelho e ele vai conseguir sair daquela, e de repente é um problema estrutural que muitas vezes é mais fácil você fechar aquela história com dignidade, pagando todo mundo que você precisa pagar, respeitar a tua reputação, respeitar o teu nome, para daí você começar de novo. Porque a história do empreendedor é feita de altos e baixos, como você estava dizendo. Exatamente. E nessas histórias é muito mais fácil você acertar quando você vive a fase que a SMZTO está vivendo hoje. Eu vou contar do lado bom primeiro, depois eu conto o outro lado. O lado bom é quando eu compro uma empresa que ela já é um sucesso, eu estou pagando pelo EBITDA, pelo lucro que ela gera, multiplicador, eu só vou acelerar essa história. Agora, quando eu compro uma ideia, o meu risco é muito maior. Então eu vivi em algum momento de 2010 a 2022, mais precisamente até 2014, 2015, que esses primeiros 3, 4 anos, eu fiz algumas experiências e ideias. Porque o que vinha para mim? Se eu fui visionário o suficiente de criar uma primeira empresa que me custou R$1, criei a segunda empresa que me custou R$1, criei a terceira empresa, que foi a Odonto Company, que me custou R$1. Então, eu vou continuar essa história, que apostar em ideias é muito bom. Só que quando eu fiz essas apostas, eu tinha 24 anos de idade na primeira, 20 foram anos depois, 25 a 30 na outra, e a outra 37, 38 anos, ou 40 anos, vai. Eu tinha tempo para fazer essa ideia se tornar realidade, porque leva-se 3, 4 anos para você validar uma ideia. Você não consegue antes disso. Porque você precisa testar o mercado, você precisa fazer o produto ou o serviço ficar desejado, para depois você falar, opa, agora eu tenho a fórmula. Então, acelera. E quando falo acelera, eu não vou gerar risco para ninguém, para um franqueado ou para um investidor. E quando eu invisto numa ideia, esses 3, 4 anos, é um risco enorme dessa empresa e dessa ideia morrer. Eu costumo dizer que é mais de 50% a chance de dar errado e menos de 50% para dar certo. Mesmo com todo o esforço que você faz. E eu aprendi, então, rapidamente que tinha que deletar aquilo que o mercado falava, eu não quero. Esse preço está fora da realidade. Às vezes até resolvia uma dor do consumidor, mas o preço era inviável. Não dava para escalar. Um belo dia eu descobri que um negócio que eu fiz transportava água. E que transportar água para o Brasil inteiro era caríssimo. Só para quem tinha já logística e histórico, né, de vender produtos, né, logística própria e que levasse água junto com outros produtos. Aí a conta fecha. E aí eu fui lá, apertei o botão vermelho. Vendia por R$1 para o meu sócio. E foram 2, 3 negócios como esse que não deram certo e eu tive a sabedoria de falar, chega até aqui, queimei um bom caixa, daqui para frente não. E você tinha um número que era tipo stop loss? Você falava assim, eu vou perder tanto depois disso? Normalmente isso você divide por tempo e também divide em volume de dinheiro, né? Você nunca pode ir além do que aquele custo que não machuque o seu resultado global. Você olha, tem os 10 negócios, se eu tenho 7 dando lucro, esses 3 não podem consumir o lucro dos outros 7. E normalmente tem um risco de consumir, né? Porque é muito mais difícil ganhar do que perder. Perder você não tem limite, agora ganhar tem, né? Exatamente. Então sempre consegui fazer essa equação de qual era o limite exato, e o limite é perder um dinheiro que nunca vai te fazer falta para aqueles bons projetos. Então você tem um limite, né, para chegar naquilo. E isso vai de caso a caso, vai de pessoa para pessoa, depende do bolso, né, que ele tem, né? Quem tem muito capital
pode, hipoteticamente, apostar 10% em startups de alto risco. Quem tem pouco capital não pode botar 10% do pouco que ele tem. Pode ser muito. Hoje, dentro dos seus negócios, qual é a porcentagem do global que você dedica para o Shark Tank, para esses negócios de risco? Olha, eu poderia dizer a você hoje que é bem pouco. Porque são negócios não meio... chega a 1%, porque os negócios se tornaram, diria, bilionários, né? Você pega uma Odonto Company hoje com mais de 2.000 clínicas, é um negócio muito importante para a gente, é um negócio avaliado hoje em 3 bi para mais. Mas então vamos, eu vou reformular essa pergunta. Qual que é a porcentagem desse global que você dedica a negócios de risco como um todo, para criação de novos negócios, apostas? Que se você perder tá tudo bem, 5%, 7%, olha, tá abaixo, 10%? Tá muito abaixo de 3% do meu patrimônio hoje. Você gostaria de aumentar isso? Eu acho assim, eu acho que eu posso gerar mais oportunidades pelo meu expertise dentro do mundo do franchising. Então eu prefiro manter a concentração onde eu tenho expertise, onde eu tenho domínio. E aí, o que eu invisto em startups hoje, fora Shark Tank Brasil, que é um investimento da física do Semenzato, né? Não é da holding esse capital, né? O capital da holding eu quero investir dentro do core de operação. O investimento da física, eu tenho um fundo, por exemplo, no JP Morgan fora do Brasil, e através desse fundo, Nova York, por exemplo, eu invisto em startups no mundo, em fundos especialistas em startups. Porque o Semenzato não pode se aventurar, eu não tenho elementos, eu não tenho... eu vou chamar de competências mesmo para avaliar uma startup hoje. Tempo, né? Tempo, não é o meu negócio. Meu negócio é loja física, é franquia. E quando eu vou me aventurar a isso, é como se eu fosse para uma roleta de um cassino. Eu vou apostar em algo que eu não tenho expertise para tomar decisão. Então eu prefiro investir num fundo que tem especialistas que avaliam todos os dias quais são as melhores startups, quais as que estão já tracionadas, que elas têm sinais de growth, de crescimento constante ano a ano e que vai permitir que eu faça um grande retorno no meu investimento. Então eu deixo para os fundos, eu não vou investir na física direto. Então, eu sou velho o suficiente para ter visto uma bolha de internet já estourar pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Exatamente. E a gente o momento está muito hostil para aquelas empresas, aquelas startups que não crescem ou que demandam muito capital para, enfim... Que não dão lucro até hoje, né, por exemplo. O que o MVP não dá lucro, mas aí depende de uma série de condicionantes de ambiente para que elas voltem a ser muito valiosas. Aquelas grandes narrativas. Sim. A gente que é comerciante, porque eu ainda me defino como um comerciante. Sim. Eu nasci para servir. E eu imagino que você também, Sim, desde o exatamente. vendedor de coxinha até o tycoon das franquias, você serve. E eu tenho muito prazer em servir até hoje, resolver um problema e tudo mais. Para mim, esse ambiente que é muito abstrato, que depende de muitas condições de ambiente ou de transformações de cultura para se realizar, ele é um pouco impalpável demais. Hoje em dia, quando você está muito mais rigoroso na hora de fazer uma aposta numa startup, você tem um pouco mais de... aquelas grandes narrativas, porque quando a gente ouve um pitch ou alguém vem apresentar uma ideia, todo mundo vem falando dos dias dourados, né? Poucas pessoas falam, olha, tem um risco muito grande de eu quebrar aqui, se essa e essa variável não acontecerem. Quando você está fazendo um investimento numa startup, o que você procura no investimento? Você procura um negócio ou um investidor? Você procura o presente ou o futuro? Sim, como o meu mindset mudou, né, para investimento em negócios já tracionados e já falando de holding, naturalmente, a física está mais, eu diria, atenta a esse movimento. Então, para eu investir numa startup, eu diria que ela precisa já ter tracionado de forma muito importante. Ela precisa já estar próxima de um resultado positivo, né? Não quer dizer que o contrário não seja bom, mas é a minha forma de analisar e de avaliar. Né? O meu teu dinheiro. Modelo, é o meu dinheiro, é o meu modelo. Lógico. Meu modelo mental. Então, as poucas que eu fiz apostas, seja via Shark Tank Brasil, seja até que chegam a mim no escritório, elas são muito pontuais. Absurdamente pontuais. Né? Porque a maioria, quando você vai fazer os testes para saber se ela está realmente testada perante o consumidor, desaparecem os testes. Eles não existem.
né? E aí você entra numa vala comum de queimar dinheiro sem ter certeza onde vai dar essa história. O track record que você tem de Shark Tank, você tá desde a quarta? Quarta temporada. Desde a quarta, quarta, né? quinta, sexta, sétima. Agora sétima, né? O teu track record de Shark Tank, hoje você diria que de sucesso é quantos das empresas que você aportou, quantas delas você já realizou a perda e quantas delas floresceram? Qual que é a porcentagem? Assim, porque a gente tem um filtro. Primeiro a gente coloca uma proposta, né? Pelo que você ouve em 30, 40 minutos, você foi... Tubarão lá, né, como convidado, e você viu que é muito rápido, é muito né? rápido, é verdadeiro. O pitch chega, a gente desconhece, né? A gente aprende em meia hora o que é o negócio, a gente aprende sobre o empreendedor naquele momento, né? E você tem que tomar uma decisão rápida. E essa decisão, ela é pautada em que você tem condicionantes depois, que é fazer o quê? Uma due diligence, uma auditoria, né? Seja na vida do empresário, no negócio, enfim, com todos os aspectos que tem que ser diligenciados. E quando a gente vai, então, coloca uma proposta, hipoteticamente, 8 propostas numa temporada. Dessas 8 propostas, quando você vai fazer a checagem pós... 3 passam. 3, 4 aí, então vamos dizer que 50% estariam aptos, tá? 30% aproximadamente. E daí, quando você evolui para frente, nem todos vão ser tracionados. Nem todos o consumidor vai falar, nossa, adorei essa pizza, nossa, adorei esse serviço, nossa, adorei esse negócio. Alguns, não, você vai insistir, vai botar dinheiro e não vai acontecer. Você vai botar mídia, você vai botar o seu relacionamento. E isso aconteceram algumas vezes. Então eu diria que daquilo que vai para frente, 50%... de 3, 4, 2, 1, 2 vai dar certo. O que vale dizer a 20% do que você põe de proposta? No máximo, 20% vai dar seguimento. E aí elas sobem para holding, não? Não necessariamente, porque nesses 4 anos, nesses 4 anos que eu participei, nenhum ainda tracionou e escalou suficiente para subir para holding. Se acontecer isso, vai subir. Mas por enquanto eles ainda estão dizendo, na verdade eu falo assim, tentando mostrar a que veio. A holding é outro tamanho de piscina, né? São coisas assim bem diferentes. Eu tô com uma aposta muito legal da 6ª temporada, investi junto com o Felipe Tito, que é o Borda e Lenha, é uma pizzaria muito simples, mas um serviço com uma receita bacana, uma massa que é entregue no Brasil inteiro, que era uma coisa que eu buscava, porque não dá para você ter um produto que cada lugar de um jeito, faz de um jeito. Não, então ela vai para o Brasil inteiro, é distribuído para todo o Brasil num padrão de qualidade. Então essa eu estou apostando bastante. Eu acho que a gente tem um negocinho aí que pode virar de 300 a 500 pizzarias aí, tá? Nossa. É delivery, então uma operação simples. Tem um sócio empreendedor muito bacana, que é o Gabriel, né? Sangue nos olhos, um cara muito ativo, muito atuante, né? Não quer dizer que já deu certo, mas... tem potencial. Os sinais, sabe? O cheiro, não só o cheiro da pizza, que é bom, né? Mas o cheiro do desse dinheiro. negócio, o cheiro do dinheirinho que ele pode gerar, eu acho que temos aí um bom negócio que pode escalar muito. Massa. Eu quero fazer as 2 últimas perguntas que eu tenho sobre futuro. No último ano a gente começou a falar de metaverso, cripto, NFT, DAO, um monte de sopa de letrinhas que pra mim, eu vou te confessar que eu fico cutucando a cabeça e falando o que esses caras estão falando. Eu tive que estudar pra entender um pouquinho e olha, eu não entendo quase nada sobre isso. Quando você ouve essas narrativas de futuro que são digitais, que tiram essa coisa que a gente tem de melhor, que é o contato humano, que é servir, que é transformar, que é ser comerciante. Porque a gente vende, na verdade, você não vendia uma coxinha, você matava a fome de alguém, Sim, você criava uma memória... O propósito estava ali. Criava uma memória afetiva. Ninguém vende coxinha, porque coxinha você encontra em todos os lugares. Acho que as pessoas você vendia um pouco de você na coxinha que você vendia, né? Sim. Quando você começa a ver essas grandes narrativas digitalizadas, de mundos artificiais, de você se livrar do teu corpo e você entrar num outro mundo, você olha e fala, esses meninos não sabem do que falam. Qual que é a tua relação com esse... Não me convenceu e não me tangibilizou ainda. Você tem algum investimento em cripto? Não, zero. Isso para mim vai demorar muito e... tal qual eu sou hoje, muito seguro nos investimentos, né, da loja física, né, claro, com o apoio da tecnologia para transformar, para levar uma experiência para o consumidor importante, né, eu venho da tecnologia, né,
como analista e programador de computadores desde sempre. Então, não tem fantasia para mim. Eu tenho muita lógica. Então, eu não consegui ainda acreditar nos Papais Noéis, enfim, que existam por aí. Respeito quem acredita, quem investe, quem se aprofunda, mas não é o meu mundo, né? Agora, eu penso que está havendo sim uma verdadeira transformação digital, mas que o físico é para andar junto com o digital, né? Achar que esse mundo virtual vai dominar e vai ser absoluto, eu não acredito, tá? Eu acho que o físico ainda, a experiência da gente chegar na loja, colocar a mão, experimentar, deixa eu provar, sabe, a maioria das coisas você precisa da experiência, né, de consumo, de colocar a mão, de sentir o cheiro. Então, assim, não vai ser fácil essa substituição, tão fácil. Talvez daqui 100 anos, quem sabe, mas vamos deixar isso para a próxima geração, os nossos netos, né? Filhos, netos, deixa eles viverem essa experiência, porque pra gente, a gente já evoluiu muito. Tá? A gente ainda tá nos átomos, né? E agora a pergunta final. Você acorda, eu vou voltar a uma pergunta que pra mim você não me respondeu de maneira satisfatória. Tá. Você acorda todos os dias de manhã, não é mais pela grana, porque tem um limite que dinheiro já não te compra mais nada. E aí, o que você quer pro teu futuro? Com o que você sonha pra você? Não pros outros, mas pra você. Você acha que você tá numa... Eu vejo muito ainda você como um missionário. Eu vou começar a te chamar de Zé, porque agora, depois dessa Legal. hora, eu já tenho eu acredito que eu já tenho essa liberdade. Você continua o papel do teu pai, de uma determinada forma, dentro do campo do empreendedorismo. Você fala sobre um mundo melhor, você fala sobre a potência que a gente tem de realizar coisas. Você é um pastor, você é um entertainer, como teu pai um dia foi. Você tem um púlpito hoje importante, você chega na casa das pessoas, você inspira, você gera transformação. Você acha que é por aí? Você vai seguir esse caminho de pastor do empreendedorismo, de falar sobre esse futuro melhor? Você acha que o empreendedorismo tem essa capacidade de mudar o Brasil? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Estou realmente caminhando muito forte para isso. Vou lançar o meu livro agora. Que massa. Outubro. Acho que é outubro. É uma biografia? É uma biografia. Ele vem com todos esses ingredientes inspiradores para o jovem. A minha tentativa realmente é de levar uma mensagem para os jovens que eles podem mudar o status quo da vida deles, que eles podem ir mais longe do que eles imaginam, mas que eles precisam ter disciplina, eles precisam ter foco, eles vão ter que pensar mais em longo prazo e menos em curto prazo, né? E eles vão ter que ser muito, muito disciplinados para que isso verdadeiramente aconteça na vida deles. Então eu acredito muito nesse missionário do empreendedorismo, sim, porque eu acho que o empreendedorismo mudou a minha vida, o negócio franquia mudou a minha vida. E eu acho que ele pode tocar e pode mudar muita gente para melhor, mudar a família, sabe? Levar coisas relevantes, seja na saúde, na educação, no consumo da família, no entretenimento, né? Fazer sucesso é muito bom, ganhar dinheiro é muito bom. Eu acho que essa é o preço que as pessoas vão ter que pagar de ter uma jornada assim, limpa, né? Uma jornada, eu diria assim, sem nenhum tipo de, eu diria, de avaria, de acidente de percurso, sabe? Ou seja, com muita ética, com muita transparência. Vencer de forma limpa, numa jornada realmente íntegra, né? Que eu acho que é o que vai fazer sentido, porque é o que me dá prazer. Ter vencido como fruto do trabalho, da entrega, da dedicação, de ter deixado de morrer inúmeras vezes, de ter quebrado, ter saído do fundo do poço, ter sido resiliente, né? Enfim, e hoje está podendo propagar essa mensagem. Eu acho que ela é transformacional e ela pode mudar o curso da vida de muita gente. Pastor Zé. Bom, Zé, olha, você sensato. Obrigado pelo teu tempo. Eu acho que aqui só nessa horinha já deve ter sido uns 120 mil reais do teu tempo, se a gente fosse converter. E é importante, né? Porque tempo, quando a gente fala que tempo é dinheiro, não, tempo é a tua energia vital que você dedicou a mim e essa audiência que tá te ouvindo hoje. Eu não tenho dúvida, Facundo, que os frutos serão enormes. Eu tenho certeza que essa mensagem vai ecoar, sabe, sobre os jovens, sobre a sua audiência, sabe? E um vai contar pro outro, vai aumentar a sua audiência, vai aumentar a minha audiência, e mais pessoas serão tocadas por essa mensagem, entendeu? E essa é a coisa mais interessante de ter te conhecido assim. Eu acho que agora eu te respondi, né? Agora você me respondeu. Mas é muito engraçado como o ciclo se fecha. Quer saber? Essa coisa que eu fiquei olhando e falando, cara,
como o teu pai foi uma influência muito maior na tua vida do que você deixa transparecer como Tubarão. Porque Sim. tem um homem por trás do Tubarão, que eu acho que eu conheci um pouquinho aqui, falando um pouco da tua infância, das tuas influências, que tá numa jornada que vai muito além da grana. Sim. Que tá numa jornada que... Eu até não deu tempo de te perguntar, mas em algum momento você poderia ir pra política, se você quisesse. Ou você, talvez na política você gerasse menos transformação do que você gera do jeito como você tá gerando hoje. Essa forma natural aqui, verdadeira, que eu transmito, que eu levo para as pessoas, eu acho que ela é leve, ela mostra para as pessoas que dá para ser. E eu tento levar a vida menos real, dia a dia. assistencialista também, né? Eu acho que assim... Você batalhar mais pelas suas conquistas, né? E você tem uma coisa muito bonita, de que você acorda e você fala assim, não, tem um monte de gente ali na borda que não teve... Eu não tive as oportunidades que essas pessoas hoje têm hoje, porque no final das contas a gente está falando de um meio muito mais acessível, num mundo muito mais acessível. Sim, não havia internet, não havia celular. Eu comecei... foi ali apostila, de carro, caixeiro viajante. Exatamente. Saindo porta a porta na cidade das pessoas vendendo. É muito diferente que hoje você usa a tecnologia, a internet, para fazer uma apresentação para o Brasil inteiro ou para o mundo online, né, ao vivo, sem precisar se deslocar. Então tem muito mais facilidade hoje do que era na época, no passado. Então muito obrigado pelo teu tempo, pela tua generosidade e que a tua palavra alcance lugares que você nunca imaginou. Obrigado você por me abrir esse espaço de falar com os seus seguidores, né, com a sua audiência. Eu tenho certeza que você vai ver que a gente vai ter testemunhos vivos aqui, inúmeros, de que a gente deixou uma mensagem aqui verdadeira e que vai mudar o curso da vida delas, eu não tenho dúvida. Amém, Zé, amém. Obrigado. Divan de CNPJ, tive a honra de falar com o Zé do Shark Tank hoje. Foi maravilhosa essa conversa, eu espero que ela tenha te inspirado para alguma coisa. Tenho certeza que alguns dos ensinamentos aqui do Zé vão ecoar. E te agradeço, obrigado pelo teu trabalho e que continue inspirando outras pessoas ali como um tubarão e espalhando a palavra como você bem faz. Valeu. Divan de CNPJ toda quarta-feira, você encontra em todas as plataformas de áudio, vídeo, enfim, só Guga. Obrigado e até a próxima quarta.